A história de Josué. Josué foi um líder militar e religioso israelita que sucedeu a Moisés na liderança do povo de Israel. Ele foi escolhido por Deus para liderar o povo na conquista da terra prometida, Canaã. Josué era um homem de grande fé e coragem. Ele obedeceu fielmente a Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. A primeira grande conquista de Josué foi a captura da cidade de Jericó. As muralhas de Jericó eram muito altas e fortes, e o povo de Israel não tinha como derrubá-las. Mas Deus deu a Josué um plano de batalha miraculoso. Josué seguiu as instruções de Deus à risca, e as muralhas de Jericó caíram, permitindo que o povo de Israel entrasse na cidade. Depois disso, Josué liderou o povo de Israel em uma série de outras vitórias contra os cananeus. Ele conquistou muitas cidades e regiões, e eventualmente o povo de Israel tomou posse da terra prometida. Josué também foi um líder civil eficaz. Ele dividiu a terra prometida entre as 12 tribos de Israel, e estabeleceu um sistema de governo e justiça. Ele também renovou a aliança entre o povo de Israel e Deus. Josué foi um grande líder e um homem de grande fé. Ele é um exemplo para todos nós de como confiar em Deus e obedecer à sua vontade, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Aqui estão alguns dos principais eventos da história de Josué na Bíblia. Josué é escolhido por Deus para suceder a Moisés como líder do povo de Israel, o Números 27 2.15 e 23. Josué envia espias para a cidade de Jericó, e eles retornam com um relatório positivo a Josué 2. Josué lidera o povo de Israel na conquista de Jericó a Josué 6. Josué lidera o povo de Israel em uma série de outras vitórias contra os cananeus a Josué 7:12. Josué divide a terra prometida entre as 12 tribos de Israel a Josué 13:21. Josué renova a aliança entre o povo de Israel e Deus a Josué 22:24. Josué morre aos 110 anos de idade a Josué 24 horas e 29 minutos. A história de Josué é uma história de fé, coragem e vitória. É uma história que nos ensina que Deus é sempre fiel às suas promessas, e que Ele pode nos ajudar a superar até mesmo os maiores desafios. Josué é escolhido por Deus. Josué era um homem de grande fé e coragem. Ele era um dos principais assistentes de Moisés, e ele aprendeu muito com o seu líder. Quando Moisés morreu, Deus escolheu Josué para ser o seu sucessor. A conquista de Jericó. A conquista de Jericó foi um dos momentos mais importantes da história de Josué. A cidade era cercada por muralhas altas e fortes, e o povo de Israel não tinha como derrubá-las. Mas Deus deu a Josué um plano de batalha miraculoso. Por 7 dias, o povo de Israel marchou ao redor da cidade, tocando as trombetas. No 7º dia, eles marcharam 7 vezes ao redor da cidade, e as muralhas caíram. O povo de Israel então entrou na cidade e a conquistou. A conquista da terra prometida. Depois da conquista de Jericó, Josué liderou o povo de Israel na conquista da terra prometida, Canaã. Ele conquistou muitas cidades e regiões, e eventualmente o povo de Israel tomou posse da terra. A divisão da terra prometida. Depois de conquistar a terra prometida, Josué dividiu-a entre as 12 tribos de Israel. Ele estabeleceu um sistema de governo e justiça, e ele também renovou a aliança entre o povo de Israel e Deus. A morte de Josué. Josué morreu aos 110 anos de idade. Ele foi um grande líder e um homem de grande fé. Ele é um exemplo para todos nós de como confiar em Deus e obedecer à sua vontade, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Lições da história de Josué. A história de Josué é uma história inspiradora de fé, coragem e vitória. É uma história que nos ensina que Deus está sempre conosco, e que Ele pode nos ajudar a superar até mesmo os maiores desafios. Aqui estão algumas lições que podemos aprender da história de Josué. A importância da fé. Em Josué foi um homem de grande fé. Ele confiou em Deus mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. A importância da coragem. Em Josué foi um homem corajoso. Ele não teve medo de enfrentar os desafios que estavam diante dele. A importância da obediência. Em Josué foi um homem obediente. Ele sempre seguia as instruções de Deus. A história de Josué é uma história que nos encoraja a confiar em Deus, a ser corajosos e a obedecer à sua vontade. Leia a Bíblia e que Deus abençoe vocês. Amém.